Olá, pessoal do nono ano, boa tarde. Boa tarde a todos. Professor Rodrigo, para mais uma aula de matemática. Então, gente, consegui receber, umas duas pessoas me mandaram atividades da semana, dessa última aula, né, de ontem, né, mas eu preciso de mais, né? Outra coisa, gente, vocês têm um livro, o livro tem as explicações, vão dar uma olhada no livro, o que eu estou percebendo, né? Está acontecendo em todas as turmas, menos no sexto ano, que eles não têm um livro. Vocês estão colocando somente a resposta. E somente a resposta não é aceitável. Porque nós estamos em processo de aprendizagem. Gente, a resposta eu já sei. Eu já sei das respostas. Eu já sei responder. Não precisa vocês me mandarem as respostas. Eu quero ver se você entendeu. Para mim ver que você entendeu, eu preciso ver o que você conseguiu fazer. Como é que você chegou até aquela resposta? Eu sei que tem coisa que você resolve de cabeça, entendo. Realmente existe, tem coisa aqui que você, de repente, você consegue resolver ali um cálculo mental. Mas a maioria das coisas não. Então, assim, o que é o ideal? O ideal é você tentar responder, nem que fique errado. Aí, depois você vai aonde? Você vai lá no final do livro. Exatamente, lá no final do livro, todos vocês já devem saber que lá no final do livro tem as respostas. A diferença é que só tem a resposta limpa e seca. Nem mais e nem menos. Não tem os cálculos. Gente, a resposta... Você sabe por que o livro de matemática traz a resposta no final? Porque é muito bom você acabar de fazer uma atividade. Eita, estou gravando agora, é 1h30 da tarde. E aí, ó, como é que tá a situação? Deve estar chovendo por aí também, né? Na hora dessa de 1h30. Então, é assim. Esqueci até o que eu ia dizer, ó. Sim, o livro, ele é que é tão bom tu fazer uma atividade que depois que tu acaba a atividade, tu já pode olhar se tu acertou ou não. Você já pode imediatamente verificar isso. Então, é por isso que tem, gente. É por isso que tem. Então, a gente tem que ser esperto com esse tipo de coisa. Usar a nosso favor. Como é que eu posso usar as respostas do final do livro a nosso favor? Ora, acabando de resolver, vai lá no final do livro e confere. Beleza. Vê o que acertou, vê o que errou. Naquelas que você errou, você vai procurar descobrir aonde foi que você errou. Né? Então, a gente usa na forma favorável, né? Aí, agora, usar para simplesmente colocar a resposta nas questões. Para mim dizer que fez, é a mesma coisa que você está querendo ensinar para o padre a rezar, como se diz, né? É a mesma coisa que você tivesse ali tentando enganar uma pessoa, você está tentando enganar a pessoa que mais sabe. Eu já fui aluno, já sou professor, eu sei de todas essas artimanhas aí. Então, se for para me enganar, você está perdendo seu tempo. Porque isso aí não dá resultado nenhum para mim. Nem bom e nem ruim. Tá certo? Então, vamos tentar responder, mesmo que fique errado. Esse é o grande segredo aqui da boemia, tá certo? Então, vamos iniciar com essa frase, né? Muito legal essa frase, que diz o seguinte: suba o primeiro degrau da fé. Você não tem que ver toda a escadaria antes de subir o primeiro degrau. Então, Martin Luther King disse o seguinte para nós: olha, suba o primeiro degrau da fé. O que é que ele está dizendo assim? Fé é acreditar. Então, primeiro, tu acredita. E tu sobe esse degrau, significa que assim, te esforça para isso. Acredita que vai dar certo. Acredita que tu vai cumprir a tua meta. Acredita que tu vai realizar aquilo que tu pensou para ti na tua vida. Acredita nisso. E te esforça hoje para isso. Né? Então, subir o primeiro degrau da fé, quer dizer, te esforça, acredita que tu vai conseguir e te esforça. Hoje,
né? Você não precisa ver o resultado final, até porque nós não temos como ver o final dessa escadaria, que seria o resultado final daquilo que a gente tanto hoje trabalha. Hoje você estuda e um dia, é óbvio que a grande ideia é que um dia tu tire uma vantagem disso. Mas tu não precisa ver que vantagem tu vai tirar. Você pode ir na fé, acreditar que isso sim vai te trazer uma vantagem. Antigamente, eu ouvia falar, né? A gente dizia assim, para que tu estuda? Para ser gente, né? Eu tinha muito essa resposta, né? Estudo para ser gente. Mas eu entendi o que o pessoal queria dizer. Estudar para um dia conseguir ter um emprego, ter condições de vida melhores. Mas o estudo não traz só isso para você, o estudo traz muito mais. Amplia muito mais a sua visão de mundo, a sua visão de si mesmo. Né? Então, assim, não precisa que você veja o resultado final disso tudo. Basta que hoje tu acredite e se esforce para isso. Tá certo? Então, assim, vamos lá iniciar nossa aula depois dessa frase e vamos lá corrigir as nossas questões. Então, vamos começar com essa questão aqui, ó. Muito importante ler a pergunta, tentar compreender o que a questão está querendo da gente. Muito importante voltar uma página do livro, 2 páginas, para ver se aquilo que ele está me perguntando, ele explicou nas páginas anteriores. Né? Pergunta-se, quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos reais? O que é que nós vimos em aula anterior? Nós vimos isso aqui, ó. Nós vimos isso aqui. Isso tudo eu já sei. É você que tem que saber. Não pode só esperar por mim, né? Tem que procurar. O que é que nós vimos? Que nós já vimos que todos os números que existem, todo tipo, o número mais estranho que você pensar na sua vida, ele faz parte do conjunto dos números reais. Que é esse Rzinho aqui, ó. Todo número que você já estudou na sua vida, o mais esquisito, a fração, a dízima periódica, o pi, todos eles são números reais. Todos. Mas tem um tipo de número que não se encaixa nos números reais. Tem um tipo de número. O que é? É uma raiz de número negativo. O número dentro da raiz, ele é negativo. Raiz de número negativo com índice par. Pronto. Esse é o grande lance aqui. Nós falamos um pouco disso na aula anterior, não foi aquela explicação tão grande, mas o livro está trazendo isso aqui com muita clareza. É isso aqui, gente, ó. A raiz de um número negativo, onde o índice é ímpar. Mas, Rodrigo, o que é esse índice? Lá no livro também tem. Nós temos que ser espertos para conseguir isso, gente. O índice é esse númerozinho que fica aqui em cima, ó. Esse númerozinho aqui, ó, porque o índice, ó. Aqui nesse caso aqui, o índice é 3. É um número ímpar. Se a raiz cúbica de menos 8 é uma raiz de número negativo, mas o índice é ímpar, é possível que ele esteja uma resposta ou perfeita ou imperfeita. Nesse caso aqui, a resposta é menos 2. A resposta aqui dessa questão aqui, ela é menos 2. Por que ela é menos 2? Vamos lá. Aí eu vou explicar, ó. Isso aqui que eu quero que você coloque. Pois menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é igual a menos 8. Gente, não pode dar 8 positivo, não, porque a raiz é a raiz cúbica de menos 8. É a raiz cúbica de menos 8. Não pode dar 8 positivo, não. Tem que dar 8 negativo. E só tem um valor para que isso aconteça. É o menos 2. Somente o valor de menos 2 pode me dar 3 vezes. Por que, Rodrigo? Por que você multiplicou 3 vezes? Ah, esqueci o menos bem aqui.
É por que você multiplicou 3 vezes? Porque o índice bem aqui está dizendo que eu tenho que multiplicar 3 vezes. Tá certo? Rodrigo, eu botei 2. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Beleza. Mas a raiz não é de 8. A raiz é de menos 8. É por isso que não pode ser 2. Mas aqui nós encontramos uma raiz perfeita. Essa raiz ela é perfeita. Portanto, ela teve uma resposta perfeita. Deu exatamente menos 8. Então, o que não pode ter nos números reais? O único tipo de número que eu conheço que não faz parte do conjunto dos reais é a raiz de um número negativo que o índice é par. Então, o que eu vejo aqui nesse segundo? Eu estou vendo uma raiz... Não, olha aqui, ó. Isso aqui, gente, já sabe que está por fora. Olha aqui, ó. Eu tenho uma raiz de número positivo, então já faz parte dos reais. No caso aqui, a resposta também seria 2 positivo, né? Por que, Rodrigo, 2 positivo? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 32. Positivo. Ora, gente, só quem não são definidos no conjunto dos reais é raiz de número negativo. Se esse número for positivo, ele é definido no conjunto dos reais. Então, nós encontramos aqui nossa primeira resposta, uma raiz, nós encontramos aqui uma raiz de número negativo. Deixa eu circular ele aqui. Aqui, nossa primeira resposta é essa aqui, ó. Aqui, nossa primeira resposta. O que nós temos aqui? Nós temos uma raiz de número negativo com índice par. E o nosso índice bem aqui, quando não tem índice, nós entendemos que o índice que existe aqui é 2. Subtém aqui um 2. Subtém bem aqui um 2, gente. Quando a raiz não tem índice, é porque ela é uma raiz quadrada, que é a raiz mais usada de todas. É a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de menos 1, ela não existe nos números reais. Por quê? Porque ela não tem resposta. Ela nem tem resposta perfeita e nem tem resposta imperfeita. Ela não tem, simplesmente ela não tem resposta. Entende? Não existe um número que multiplicado 2 vezes dê menos 1. Então, esse é o caso que nós temos aqui. Nós temos uma raiz de número negativo com índice par. Nós temos nossa primeira resposta. Rodrigo, tinha que responder isso tudo assim, era? Na verdade, não. Quantas das expressões seguintes não são definidas? Ele só quer saber quantas. Então, é uma, é duas, é três, é quatro, é cinco. Mas nós estamos em processo de aprendizagem, nós precisamos entender o porquê disso tudo. Próxima, raiz décima de 1. Toda raiz de 1 é sempre 1. Por que, Rodrigo? Olha, porque 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes. Né? O que é que nós estamos tendo bem aqui? A raiz quarta de menos 16. Nós estamos vendo aqui uma raiz de número negativo com índice par. É isso que nós estamos vendo bem aqui. Portanto, não tem resposta. O que é que nós estamos vendo na próxima? Uma raiz de número negativo, mas o índice é ímpar. Então, ou essa raiz ela é perfeita, ou ela é imperfeita. Uma das duas coisas. Uma das duas coisas. No caso, eu já sei que ela é perfeita, porque o resultado vai dar menos 5. E por que, Rodrigo, é menos 5? Olha lá. Pois menos 5, 3 vezes, né? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 elevado a 3 dá exatamente menos 125. Não pode dar positivo, porque a raiz é de um número negativo. Né? Se a raiz é negativa, então tem que dar menos 125. Não pode ser diferente disso. Beleza? Muito bem. Então, conserte aí o seu, complete aí para dar um pause, complemente aí no seu, para que aqui
eu tenho aqui, o que eu tenho aqui é toda a explicação, eu tenho aqui toda a explicação de o porquê, eu tenho aqui toda a explicação de o porquê que os outros não são. Então, a resposta são duas expressões. Existem duas expressões aí. Existem duas expressões, é a resposta dessa questão. Ele perguntou aqui, ó. Quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? Duas expressões. A raiz de menos 1 e a raiz quarta de menos 16. Está aqui. Então, a resposta seria essa. Mas eu fiz aqui muito mais do que simplesmente dar a resposta. Eu provei, eu comprovei por que as outras não são resposta. Próximas questões, vamos lá para a próxima. Segunda questão. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada definida no conjunto dos reais? Agora, vamos entender aqui o seguinte. Tem raiz quadrada. Deixa eu puxar o símbolo aqui da raiz. Deixa eu encontrar aqui o símbolozinho da raiz para ficar legalzinho. Muito bem. Então, gente, ó, essa aqui algumas pessoas não entenderam, mas vamos entender aqui, gente, que essa questão aqui é bem simples. Ele quer saber qual desses números tem raiz quadrada. Qual desses números tem raiz quadrada? A primeira coisa que você entender é que todo número vai ter raiz quadrada, menos se ele for negativo. Porque a raiz quadrada, gente, o índice é par, o índice é 2. Aqui, ó, por exemplo, aqui a raiz quadrada de 36 é 6. Pois 6 vezes 6 é 6. Pois 6 vezes 6 é 36. Então, Rodrigo, então o que que não vai ter? O que não vai ter? Quem não vai ter? A raiz quadrada de número negativo. Toda raiz quadrada de número negativo não vai vai ser definida no conjunto dos reais. Então, aqui, ó, na letra B, já não. Na letra C, não. Na letra D, tem. A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 vezes 12 é 144. A raiz de 10. A raiz de 10. A raiz de 10, ela tem resposta, só que ela é imperfeita. A raiz de 10, ela está entre, eu não sei exatamente quanto é, mas ela está entre 3 e 4. 3 porque 3 vezes 3 é 9, dá menos. 4 não pode ser, porque 4 vezes 4 é 16. Então, está entre 3 e 4. Deve ser 3,1, 3,01. Eu não vou procurar esse resultado, porque eu já sei que ela é imperfeita. Mas ela tem resposta, ela é definida no grupo dos reais. Tá certo? O que não é a letra F, não é, que é um número negativo. A letra G é a raiz de 100. Raiz de 100, que é 10, porque 10 vezes 10 é 100. Tá vendo como é simples? Tá vendo você que tentou fazer e tá notando aqui que não conseguiu acertar? Tá vendo que é simples? E aí, ó, a raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Portanto, onde você tá vendo aí de vermelho é onde eu tenho as respostas da questão. A questão perguntou, vou copiar isso aqui para lá. A questão perguntou quais números a seguir têm raiz. Então, quem são? É o 36. Tem esse negócio de pegar esse bichinho. É o 36 que tem raiz. Ele está perguntando os que tem, né? Raiz quadrada. A letra D, a letra E, a letra G e a letra I. Todos esses aqui têm raízes definidas. Muito bem.
Vamos passar para a nossa próxima questão, que é a quinta. Sabendo que todas as expressões seguintes são definidas, todas as expressões que estão aqui estão definidas no conjunto dos reais, todas elas. Significa dizer que todas elas têm resposta, ou perfeita ou imperfeita. Calcule o valor de cada uma. Eu passei essa aqui para vocês entenderem o seguinte: existe raiz quadrada de número com vírgula? Existe. E eu passei, não exatamente para explicar como é que faz e tudo, mas para vocês entenderem que existe. Sabe quanto é a raiz de 0,25? 0,5. Aí você me pergunta, mas Rodrigo, por que é 0,5? Por que é 0,5? Aí você vai justamente compreender aqui que é 0,5, porque pela mesma lógica de todas, pois 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Você está entendendo que o grande lance aqui é multiplicar? Isso aqui, veja que na letra A é uma raiz quadrada, por isso que eu multipliquei só 2 vezes. Diferente aqui, por exemplo, da letra B, que a resposta já não é 0,5, evidentemente. Ela vai ser 0,2. 0,2. Por que, Rodrigo? Olha, porque 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 é igual a 0,008. Olha aí. Ah, Rodrigo, mas esse número é difícil. Beleza, o número é difícil. Entende? Ah, porque o número é com vírgula, então para mim isso é muito complicado. Para mim isso é muito complicado, é por isso que para mim é difícil. Beleza, posso até considerar isso. Mas o entendimento do que é uma raiz não é difícil. Eu estou entendendo que a resposta da letra B é 0,2, porque 0,2 vezes 0,2 vezes 0,3 vezes, porque nós temos uma raiz cúbica, está aqui o índice, ela vale, tem que ser multiplicada 3 vezes. Vamos aqui para a próxima. Ó, olha o detalhe aqui. Quem entendeu a explicação que eu dei na questão anterior, que olhou para cá e viu isso aqui, ó, que viu isso aqui, bote uma coisa na sua cabeça. A questão disse, sabendo que todas as expressões seguintes são definidas. É como que ele dissesse assim, meu filho, todos os itens aqui têm resposta. Aí você olha para a letra C. A letra C não tem resposta não, porque está negativo. Sim, nós temos um número negativo aqui dentro da raiz. E realmente o índice é par. Porém, vocês percebam que o menos 8 está ao quadrado. Então, obrigatoriamente, mas é obrigatoriamente, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer assim, ó. Menos 8 ao quadrado. Eu vou ter que resolver esse menos 8 ao quadrado primeiro. Eu vou ter que fazer menos 8 vezes menos 8, que é igual menos por menos é mais, 8 vezes 8 é 64. Então, o que nós temos aqui, eu vou botar bem para cá aqui na frente, tá de branco. Nós temos aqui é que essa raiz quadrada de menos 8 ao quadrado, primeiramente eu resolvo o menos 8 ao quadrado, aí a coisa vai mudar um pouco, porque a coisa vai passar a ser isso aqui agora, ó. Como eu resolvi o menos 8 ao quadrado, que ficou 64, então ficou raiz de 64, que é igual a 8, porque 8 vezes 8 é 64. Beleza? Ó, de acordo com essa explicação bem aqui, eu posso trazer até para cá, né? Vou botar de outra cor. Aqui de verde. Então, primeiro eu resolvi o menos 8 ao quadrado, que deu 64, aí ficou raiz de 64. É 8, porque 8 vezes 8 é 64. Muito bem, vamos agora para a próxima. Vejam que nessa próxima o negativo está lá do lado de fora. Então, você repete o negativo e faz só raiz de 10. Quanto é a raiz de 10? Desculpa, a raiz de 100 é 10.
Então, tem resposta. O que não tem resposta é a raiz de... O número é negativo, mas a raiz pode ser negativa. O que nós temos aqui, gente? Uma raiz de -1, né? Só que essa raiz é uma raiz sétima. Então, nós temos resposta? Temos -1. -1 vezes -1 vezes -1 vezes -7 vezes vai dar -1. E essa última questão, que já tinha sido até respondida ali anteriormente, né? Que é a raiz cúbica de -125, que é o -5. Por que, Rodrigo? Porque -5 vezes -5 vezes -5 dá exatamente -125, que não poderia dar diferente. Ah, Rodrigo, meu deu, mas foi 125 positivo. Então, alguma coisa você fez de errado. Tá bom? E aí, gente, ó, dadas essas explicações, eu passei esses dois exercícios, vocês vão dar um pause agora no vídeo. Vocês vão dar um pause agora no vídeo e vão fazer, e vão copiar essas duas questõezinhas e vão tentar responder essas duas questões. Beleza? Aqui, ó, duas questõezinhas, não é do livro de vocês, isso aqui eu peguei mesmo diretamente da internet, então não tem no livro de vocês. O exercício de casa de matemática 1 é essas duas questões aqui, tá bem? Que é pra gente, agora que você viu toda essa explicação, agora você tem maiores chances de responder todas essas raízes que estão aqui de forma correta, beleza? Então, tá aí o nosso exercício, você dá um pause. E agora a gente vai começar a nossa aula de matemática 2. Então, você pode dar um pause e tentar primeiro resolver, depois ir para a matemática 2. Ou você pode só copiar e depois responder. Ou você dá um pause agora, vai beber uma águazinha, né? Volta, ou então vamos continuar aqui com gosto. Porque agora nós vamos passar para a nossa aula 4, que é falar de círculo e circunferência. Contudo, nós vamos resolver uma questão que ficou da aula anterior, que depois de eu fazer algumas explicações, nós chegamos aqui para tentar fazer essa questãozinha aqui, tá certo? Realmente essa parte aqui, como está aparecendo muitas equações, como vocês estão vendo aqui, ó, muitas equações estão aparecendo, então, realmente são questões mais difíceis, concordo plenamente, tá bom? Contudo, a gente não pode deixar também de passar questões mais difíceis, porque todo mundo não vai ter condições de fazer, sabe? A gente tem que tentar fazer, porque tem uns que não vão ter, mas tem outros que vão, né? Eu tinha um aluno muito bom, que eu tinha que botar toda a prova, eu tinha que botar uma questão mais difícil de todas, que nenhum da sala tinha condições de responder, só ele. E, para ser sincero, ele respondeu todas, menos uma, no ano todinho. Todas as questões mais difíceis que eu passei para ele, ele conseguiu resolver todas, mas teve uma que ele não conseguiu, porque ele acertou até a metade, e ele parou porque ele achou que ele estava errado. Só pra você ter uma ideia. Bem, então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o seguinte. Já foi falado tudo isso, mas eu vou mostrar com mais precisão. Olha isso aqui, ó. Aqui nós temos o famoso clássico, um clássico que é duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, vamos lá. Então, nós temos essa situação bem aqui, ó. Vou botar ele aqui, que ele vai encaixar perfeito. Tudo bem. Nós temos aqui duas retas paralelas, que é a reta R e a reta S. São retas paralelas, ou seja, são retas que nunca se cruzam, né? E aqui nós temos uma reta que é uma reta que a gente chama de reta transversal, né? E aí nós temos a formação de dois ângulos. O que nós percebemos quando a gente olha nessa figura? Uma coisa que já foi explicada, que o círculo que está aqui embaixo, ele tem os mesmos valores do círculo que está aqui em cima, da volta completa aqui em cima, são iguais. Rodrigo, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que este ângulo aqui, ele é igual bem aqui em cima, ó. Olha lá como vai encaixar, ó. Olha lá. Ele é o mesmo ângulo. Ele é, gente, exatamente o mesmo ângulo. Aqui embaixo, aqui em cima também. Tá entendendo aí?
E aí, entendendo isso, nós percebemos o seguinte. Este ângulo aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Esse ângulo aí, ele é OPV. Você se lembra do ângulo OPV? É o ângulo oposto pelo vértice. Se você notar aqui, esses dois ângulos foram uma explicação que nós já demos, né, já fizemos, que é o ângulo que é oposto pelo vértice. Quer dizer, dois ângulos que estão em posições opostas. Tipo assim, ó, é como se eu dissesse assim, esses dois ângulos estão em posições opostas, é como se eu dissesse assim, um está de um lado, o outro está do outro, né? Estão em posições opostas. Eles estão em posições opostas. E quando a gente tem ângulos em posições opostas, nós também já sabemos que significa que esses ângulos, eles são iguais. Significa que eles são iguais. Então, significa que x sobre 3 mais 42 é igual a 2x mais 17. Beleza? Eles são exatamente iguais. Ok? Então, se eles são iguais, aí eu montei essa equação aqui. Aí eu tenho que resolver essa equação fazendo aquela velha estratégia. Quem tem x fica antes. Esse aqui, ó. Quem tem x fica antes. E quem não tem x, que é esse aqui, fica depois. Então, eles têm que trocar de lado. E quando eles trocarem de lado, eles têm que trocar o sinal. Tá certo? Tem que trocar o sinal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou facilitar aqui uma coisa que vai ser bom para nós. Você está notando que eu botei primeiro aqui o x sobre 3, né, mais 42. Eu vou fazer o contrário, eu vou botar o 2x mais 17 primeiro. Isso aqui vai facilitar muito os cálculos finais. 2x mais 17 é igual a x sobre 3 mais 42. Muito bem. Quem tem x vai ter que vir aqui para o outro lado. Vou botar ele aqui até de amarelinho assim, pronto. E o 17 também. Quem não tem x, tem que ficar do outro lado, né? Então, eles dois têm que trocar de sinal, de lado. Então, 2x. Quando troca de lado, troca de sinal, né? Então, fica menos x sobre 3 igual a 42 menos 17. Repare que era mais 17. Ele foi lá para depois do 42, ficou menos 17. E aqui era x sobre 3, que não tendo sinal era positivo. E quando eu trouxe para cá, ele ficou negativo. Agora nós temos que resolver essas duas contas. Quanto é 2x menos x sobre 3? Então, aqui é uma situação bem complicada, porque é fração, né? Fração, então, fração tem um jeito mais difícil de ser trabalhado, né? Mais difícil de ser trabalhado. Então, normalmente, o que a gente faz é o seguinte, uma das técnicas é o seguinte, ó. 2x menos x sobre 3. Olha o que eu vou fazer aqui. Deixa eu trazer para cá. Eu vou fazer essa conta aqui separada. Melhor. Eu vou fazer essa conta aqui separada. Aqui, ó. Conta é 2x menos x sobre 3. Porque o x sobre 3 aqui está em pezinho, né? Eu tive que colocar aqui deitado, né? Então, a gente sabe, assim, eu não sei se vocês vão entender, eu vou explicar e vou fazer, tá certo? Não sei se vai ficar muito entendimento, porque deveria treinar. Não sei se vocês sabem, mas quando eu faço subtração de frações, ou adição, aqui no caso é uma subtração, eu tenho que colocar aqui, tem um bem aqui embaixo, ó. Esse um aqui, ele não tá, mas eu posso colocar toda vez que eu preciso. Então, olha o que é que eu faço agora.
eu multiplico esses dois números de baixo, que é o 1, com o 3, aí fica 1 vezes 3 se dá 3, né? Então vai ficar assim, barra 3 menos barra 3. Eu multiplico os dois de baixo, 1 vezes 3, 3. Aí o 3 apareceu nos dois, tá vendo? Ó? Aí eu multiplico fazendo em forma de x. Entenda que esse 1 está embaixo do 2x. Entenda que esse 3 está embaixo do x. Então, você multiplica 2x vezes 3. 2x vezes 3, 2 vezes 3, 6. Aí vai dar 6x. E eu multiplico o 1 com o x. Tá vendo que eu multipliquei 2x com o 3, que deu 6x. 2 vezes 3 é 6. E 1 vezes 3. E 1 vezes x agora. Os dois de fora, depois agora eu multiplico os dois de dentro. 1 vezes x é x. Aí fica aqui x. Aí isso aqui vai ficar como? Ó? Você tá vendo que agora tá igual aqui e tá igual aqui? Né? Então, era isso que eu queria fazer. Por isso que eu multipliquei 1 vezes 3, 3. Era isso que eu queria deixar eles iguais. Então, eu faço assim, ó. 6x menos x dá 5x. Dá 5x. E repete o 3. Então, tá vendo que ficou um pouco complicado, né? A resposta deu 5x sobre 3. Igual a 42 menos 17. Que dá igual a 25. Né? 25. Aí, o que é que eu faço agora? Esse 3 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Eu sei que está bem complicado, né, gente? Imagina. Isso aqui eu precisava dar uma aula de equação primeiro para vocês. Eu vou tirar um tempo, numa semana, eu vou ver como é que vai ficar a matéria do próximo mês, para ver se eu tiro uma aula para me ensinar só isso aqui para vocês. Só equações, porque senão vocês nunca vão entender esse tipo de questão, como é que resolve tudo, né? Então, aqui vai ficar 5x vezes 3. O que aconteceu aqui no caso? O que aconteceu aqui no caso? O 3 estava dividindo, passou para o outro lado multiplicando. Aí ficou assim, ó. 5x é igual a 75, porque aqui eu multipliquei 25 vezes 3 é 75. Aí agora fica assim, x é igual a 75 dividido para 5, porque esse 5 aqui foi lá para baixo do 75. Que aí, sim, a resposta seria 25 não, né? 15. Então, aqui, essa seria a nossa resposta, x igual a 15. E a nossa resposta final aqui. Beleza, gente? Eu sei que ficou muito complicado, né? Entendo. Rodrigo, não entendi, foi nada, então vamos ter calma, vamos ter paciência. Se não entendeu, paciência. E aí, eu vou tirar na próxima semana aí na frente, um dia para nós só estudarmos como que resolve esse tipo de equação, tá bom? Show de bola. Então, vamos prosseguir. Agora, nós vamos prosseguir com algo bem melhor, né? Nós vamos falar aqui de círculo e circunferência. Primeira coisa é vocês entenderem que existe, sim, uma diferença entre as duas coisas. E aqui eu estou trazendo uma imagem que deixa isso muito claro. Vocês estão vendo aqui a circunferência, é só essa linha. Esta linha se refere à circunferência. E vocês estão vendo aqui esse círculo pintado por dentro, é um círculo. Então, deixa eu tentar explicar o seguinte. A circunferência é esta linha do lado de fora, né? O círculo já é esse espaço azul de dentro. Esse espaço azul. Vou dar um exemplo. Circunferência é um anel. Um anel. Você pode notar que o anel só tem o aro, como o aro da bicicleta também, né? É uma circunferência. Agora, se você pegar um CD não é preenchido por dentro, não é fechado por dentro, então um CD seria um círculo, por exemplo. Entendeu aí a diferença? Ah, Rodrigo, mas eu pensei que fosse a mesma coisa. Basicamente, essa diferença, você saber dessa diferença, não quer dizer muita coisa, não.
Na verdade é essa. Não quer dizer muita coisa, não. Mas há uma diferença? Há. A circunferência é só a linha, sem nada preenchido aqui por dentro. O círculo é exatamente preenchido por dentro. Rodrigo, mas eu estou notando aí no círculo a linha do lado de fora. Exatamente. Qual é o problema? Não, é muito difícil no desenho, quando você vai fazer o desenho da circunferência, quando você vai desenhar o círculo, então uma coisa está ligada na outra. Uma coisa está ligada na outra. Portanto, é normal que os dois estejam sempre juntos. E muitas vezes é por isso que a gente acha que as duas coisas são a mesma coisa. E não são. Eles são círculo e circunferência. Mas, se você esquecer, isso não traz muito problema no futuro, não. Não é exatamente algo do tipo, esqueci, por isso eu tive um grande prejuízo. Não. Beleza? Muito bem. Isso aqui não é do livro, viu, gente? É porque o livro vai começar a falar de circunferência e a nossa matéria nova tem a ver com circunferência aqui, ó. Inclusive, aqui tá, eu até estava dando uma olhada antes. Nós vamos começar a ver essas coisas, ó. Olha aqui, ó. Olha o que é que nós vamos estudar no capítulo 2. É a circunferência. Então, eu estou fazendo, neste momento, uma espécie de revisão do que é um círculo, do que é uma circunferência. Esse é o nosso trabalho de círculo e circunferência, aqui no livro de vocês. Mas eu estou fazendo uma breve revisão de alguns detalhes aqui do círculo e da circunferência. Tá certo? Deixa eu voltar para cá. No caso aqui, trabalhando só circunferência, né? Vocês perceberam que o capítulo é sobre circunferência. Tem dois cálculos, tem alguns elementos que é importante a gente saber no círculo ou na circunferência, tanto faz. Primeira coisa, todo círculo, toda circunferência, eu vou chamar só de circunferência, tá bom? Já que o nosso capítulo 2 é sobre circunferência. Tem um centro, esse ponto, esse centro, é um ponto central bem no meio do círculo, bem no meio da circunferência, né? Como no CD, que tem aquele espaço lá que se encaixa o CD, né? Hoje em dia o CD está um pouco mais obsoleto. O CD está um pouco mais obsoleto. Mas tem né, um orifíciozinho onde encaixar um CD, né? Que chama centro. E nós temos essas duas linhas muito importantes para a gente começar a entender. Tem mais coisa? Tem. Mas tem essas duas linhas. Infelizmente, esse nome aqui, gente, não é em português. Deve ser em outra língua. Ou então foi dessa linha que vem aqui do centro. Vocês estão vendo a bolinha do centro, né, gente? E vem até aqui, o nome dessa linha chama-se raio. Ele botou aqui, rádio. Mas não é rádio aqui, não. É raio. Tá bom? Essa linhazinha que vocês estão vendo aí chama-se rádio. Oh. Agora eu disse, ó. Essa foi boa. Pronto, essa linhazinha aqui, vou deixar ela bem mais clara aqui. Bem mais visível. Vou botar uma cor mais visível aqui, pronto. Essa linha aqui chama-se raio. Lembra lá do raio da bicicleta? Lembra lá do raio da bicicleta? Pronto. O raio da bicicleta chama-se de raio por causa desta linha aqui da circunferência. Olha o detalhe para o raio, gente. O detalhe para o raio aqui, tá aqui, ele é do mesmo tamanho para todos os lados. Onde eu botar o raio aqui, é claro que o tamanho aqui vai mudar, mas, ó, o raio aqui, ele é sempre do mesmo tamanho para todos os lados. Igual o raio da bicicleta. Você não sabe que o raio da bicicleta... todos têm o mesmo tamanho, né? Então, esse é o raio, beleza? Agora, então, o raio, ó, ele é do mesmo... Aqui, ó. Olha eu girando aqui, ó. Exatamente isso aqui, ó. O raio, ele tem o mesmo tamanho para todo. Para o raio, que vocês estão notando que ele está lá no centro da circunferência. Se ele não estiver aqui no centro da circunferência, aí ele não é um raio, beleza? Então, nós temos o raio, ele tem que estar exatamente aqui no centro da circunferência, beleza? Então, eis a primeira coisa. Essa primeira linha chamada raio. Tem essa segunda linha
tem essa segunda linha que vocês estão vendo aqui, chamada diâmetro. Essa linha que vocês notam que o raio, ele vai do centro até a circunferência em linha reta. O diâmetro, ele passa batido, ele vai de uma vez. Ele não fica só... Ele não para aqui no centro nem nada. Ele passa de uma vez. Então, o diâmetro, gente, também ele é igual para todos os lados. Ele pode ser assim, ele pode ser assim. Só que o que nós notamos é que o diâmetro... O que nós notamos é que o diâmetro, ele é feito de dois raios. Se a gente notar bem, ó. É um raio para esse lado e um raio para esse lado. Então, a gente costuma dizer que o diâmetro, ele é feito de dois raios. O diâmetro, evidentemente, essa linha, ele vai direto assim, ó. Isso é diâmetro. O nome dessa linha aqui, ó. Vê que tá aí, é diâmetro. E porque ele pode ser diâmetro para todos os lados. Só tem um detalhe, ele tem que passar bem aqui no centro da circunferência. Se essa linha não passar aqui no centro, for assim, aí já não é mais um diâmetro. Beleza? Então, nós temos... Eu apresentei duas linhas para vocês. A linha chamada raio. Essa linha daqui para cá é chamada raio. Aí a gente vai lembrar, evidentemente, do raio da bicicleta, que é essa linha chamada raio. Para qualquer lado é a mesma medida. E nós temos essa linha completa, que também passa no centro da circunferência, chamada diâmetro. E aqui ele está explicando o que já falei no slide anterior. Circunferência é essa linha vermelha, círculo é essa parte amarela preenchida por dentro. Ok? Muito bem. Falando nisso, falando em circunferência, existem dois cálculos para a gente fazer do círculo e da circunferência. Existe o perímetro e a área. Todo círculo existe o perímetro e a área. Tá certo? Então, aqui o perímetro, 2πr. Área, πr ao quadrado. Muito bem. Todo mundo é para lembrar, deveria lembrar, né? Deveria, não quer dizer que lembra, deveria lembrar que o π, deixa eu ver se eu encontro aqui o π. Que o π, ele tem um valor que a gente costuma usar de 3,14. Isso aqui não é para ser novidade. De 3,14, que é o valor que a gente costuma usar, o valor do π, tá? Que é o valorzinho aqui de π, que é esse valorzinho que está aqui. Isso não é para ser novidade para vocês. O perímetro é 2 vezes π vezes o raio. 2 vezes π vezes o raio. E a área é π vezes raio ao quadrado. Esse R que vocês estão vendo aqui é de raio, né? Que é o raiozinho, tá aqui ele de novo, ó, tá certo? Então, essas duas formulazinhas, um é o perímetro. O que é o perímetro, gente? Uma volta completa na figura. Quando eu estou saindo aqui, ó, dar uma volta completa nessa figura, a gente chama aqui de perímetro. E a área é esse espaço de dentro aqui da figura. Esse espaço de dentro da figura. Por isso que a gente costuma dizer que o perímetro é da circunferência. Porque o perímetro, a circunferência é a linha. E a área, ele é do círculo. Porque a área é dentro dessa figura. Tá certo? Então, vamos ver um exemplo como é que a gente vai usar essas duas fórmulas. Como é que a gente faria isso? Aí eu tenho aqui dois exemplos aqui para usar essas duas fórmulas aí. Então, vamos calcular aqui. Aqui o valor é de 3,14. Vamos calcular aqui a área e o perímetro desses dois círculos. Notem que ele me deu, nas duas figuras, ele me deu justamente o raio. Repare, aqui nessa primeira figura o raio é 3 metros. Já nessa segunda figura o raio é 10 centímetros. Então, vamos começar aqui com a questão de perímetro. Então, o perímetro é 2 vezes o raio. Então, isso é o cálculo do perímetro. Então, vamos ver como é que eu calculo isso. Então, o perímetro vai ser o seguinte. Sempre é 2 vezes? Sempre. 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, na letra A, é 3 metros. Aí eu boto 3. Deixa eu separar um pouco de cor aqui, para a gente entender melhor. Pronto.
Vamos dar um xzinho ao invés do pontinho? A gente entende melhor. Pronto. 2 vezes π vezes o raio. Então, 2 vezes o π, que é 3,14, e vezes o raio, que é 3. O que é que você faz agora? Multiplica esses três números. Olha, gente, é tão simples aqui do jeito que é o seguinte. Multiplicou esses três números, 2 vezes 3,14 vezes 3. Você já tem a resposta. Já tem a resposta. Deixa eu ver quanto é que dá aqui, se eu consigo fazer de cabeça. Eu vou fazer assim de cabeça. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24, vai 2, dá 8. E 6 vezes 3, 18. Então, pelas minhas contas, vai dar isso aqui, ó. Perímetro vai dar, multipliquei 2 vezes 3,14 vezes 3. Na verdade, de cabeça, eu multipliquei 2 vezes 3 e vezes 3,14, que dá o mesmo resultado. Então, nossa primeira área aqui, nosso primeiro perímetro, desculpa, nosso primeiro perímetro foi de 18. Agora vamos calcular a área. Como é que calcula a área? Qualquer coisa é só ver o slide anterior, mas eu vou escrever aqui. A área nada mais é do que π, quase a mesma coisa daqui de cima, ó. Π vezes raio ao quadrado. Aí como é que faz? Faz a área, ó. A área vai ser igual ao π, 3,14, vezes o raio, que é 3, ao quadrado. Repare que o raio é esse valorzinho aqui que eu estou tirando aqui da letra A, beleza? Então, vai ficar assim. A área é igual a 3,14. Por que você não multiplicou 3,14 vezes 3? Por que você não multiplicou aqui 3,14 vezes 3? Porque aqui tem uma potência, 3 ao quadrado. E eu tenho que fazer primeiro 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, que dá 9. Primeiro tem que resolver a potência. Na área, você está vendo aqui que no perímetro, é só multiplicar tudo, ó. 2 vezes π vezes o raio. Né? Você está vendo que é só multiplicar tudo. Agora, aqui na área não, tem raio ao quadrado. Aí, desse raio ao quadrado, você precisa resolver 3 vezes 3, 9. Aí, depois você multiplica. Agora, multiplicou, já tem a resposta. A é igual a 3,14 vezes 9. Vai vencer, dá 36, vai 3. 12 vai 1, 27, 28. Então, deu isso aqui, ó. 28,26 metros quadrados. Resolvido. Então, vai ter a nossa letra A resolvida aqui. Se você entendeu esse esquema aqui que eu acabei de fazer, então você já entendeu tudo, porque tudo que eu vou fazer é sempre do mesmo jeito. É sempre do mesmo jeito. Lá vai eu repetir a mesma coisa aqui agora, ó. Mesma coisa, mesminha. Eu vou calcular agora o perímetro dessa B. 2 vezes π vezes o raio. Só que aqui o raio era 3, agora o raio aqui é 10. É só multiplicar essas três coisas. Multiplicou 2 vezes 3,14 vezes 10. Que eu já sei que vai dar... deixa eu ver aqui. 6,18, 6,28. Então, 62,8 centímetros. Pronto. Pronto, aí, ó. 2 vezes 3,14 vezes 10, dá isso aqui, ó. 62,1. Multiplicou, pronto. Então, gente, não tem mais aqui muita coisa para me explicar. É só isso, a nossa revisão. Aí, do mesmo jeito agora, também no mesmo esqueminha, eu vou fazer aqui a área. Mesmo esqueminha, vou apagar aqui de cima. Não tem muito mais a ser mostrado. Então, só que agora aqui o nosso raio, que era 3, agora é 10. Também eu preciso fazer esse 10 ao quadrado aqui primeiro, é obrigatório. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. E aí, depois eu multiplico 3,14 vezes 100, que dá 314 centímetros quadrados. E aí eu tenho minha resposta da B. Aqui é a resposta da A. Esses dois aqui é a resposta da B, perímetro e área. Beleza, gente?
Então, nós falamos aqui do ciclo da circunferência, falamos do raio e do diâmetro. O diâmetro é feito de 2 raios, né? Aqui nessa questão, ele facilitou muito, porque ele me deu só os raios, que é tudo que eu preciso. Se vocês olharem ali para o perímetro, eu preciso do raio. Se olhar para a área, eu preciso do raio, porque o π, eu já sei que é 3,14. Então, o π eu não preciso que me digam, eu só preciso que me digam do raio, beleza? Aí, agora, você vai também tentar fazer com esses 3 itens que estão aqui. Beleza? Você vai tentar responder, você vai me dar o perímetro e a área dessas 3 figuras aqui. Beleza? Aí você vai dar um pausezinho agora no vídeo e vai tentar responder. Tá bom, pessoal? Está dando agora 2h23 no meu computador. Aqui eu encerro a aula de hoje, né? E aí eu digo para vocês bom final de semana e até a próxima aula, se Deus quiser, tá bem? Mandem para mim, dá uma olhadinha. Se ficarem na dúvida, mandem perguntas que a gente vai tentar responder a essas perguntas, tá bom, pessoal? Até breve.